Vamos colocar. Olá! Estamos chegando para mais uma live. Vão entrando. Tudo bom, Andréia? Bem-vinda. Estamos aqui pontualmente às 17 horas para começar mais uma live deste Setembro Amarelo. Hoje é dia 2 de setembro e eu tenho uma super convidada para conversar com vocês sobre a história dela, sobre o que ela passou e uma história linda de superação. Olha aí, quanta gente bonita, Tamires, Sol, bem-vindas, bem-vindos à nossa live. Falar sobre depressão, falar sobre tristezas, angústias, parecem bobagem nos dias de hoje, né? Há tanto já escrito, tantas pessoas já falaram, mas para quem sente é muito diferente. Isso precisa ser dito e redito, alternativas devem ser conhecidas, isso é mega importante para que elas possam sentir que há uma alternativa, há uma luz no fim do túnel. O que será que as minhas convidadas passaram e como será que elas conseguiram se livrar dessa doença que atinge tantas pessoas? Vamos ver se a Elaine já chegou. Já chegou! Oi, Elaine! Deixa eu autorizar. Cadê você aqui? Aonde você está? Você precisa me pedir autorização para entrar, Elaine. Daí eu te autorizo. Isso. Isso aí. Que bacana, bem-vinda. Bem-vinda, Michele, bem-vinda, Elisângela. É muito bom estar aqui conversando de verdade com vocês. E quando me propus fazer esse ciclo de lives, é para que você tenha acesso, um acesso gratuito à informação de qualidade, né? Que depressão não é bobagem, que as pessoas que pensam, que recebem do seu cérebro a sugestão de talvez até tirar a sua vida, elas não estão loucas, elas não estão brincando com isso, mas é algo que incomoda muito e que está lá no profundo da sua mente e que em algum momento isso parece ser a única alternativa. Bem? Vamos lá entrando, deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Estamos aguardando. Olá, Elaine. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim? Não? Para mim travou aqui o vídeo da Elaine. Talvez a conexão aí não esteja tão boa, Elaine. Vamos esperar. Vocês vão me dando um sinalzinho se vocês estão me ouvindo bem, que daí eu continuo aqui enquanto a Elaine está com um probleminha lá na conexão dela. Vocês estão. Daqui a pouquinho a Elaine está entrando aí. Alguma coisa aconteceu com a internet dela lá. Mas, gente, será que você tem algum familiar, talvez um amigo, às vezes são os nossos filhos que estão passando por momentos bem difíceis. Será que você tem olhado com carinho, com simpatia para as dores que talvez não façam parte do teu dia a dia? Porque às vezes é isso, né? Às vezes, como nós não passamos por essa angústia, como isso não faz parte do meu cotidiano, fica difícil de imaginar o que o outro está sentindo. Acho Vamos que ver. agora deu certo. Tá me ouvindo, Elaine? Tô te ouvindo, e você? Tá me ouvindo? Sim. Você só vai comentando aí. Seja bem-vinda, Elaine Paris. É uma honra estar te escutando hoje aqui, estar contigo. A Elaine, que é mentora de mulheres também. E tem uma história aí, uma história mega interessante que nós conversamos aqui no Bastidores. E eu quero saber mais, quero conhecer mais. Quem é a Elaine Paris? Por que você está aqui, Elaine? Boa tarde, né? Primeiramente, muito obrigada, Rose, pelo convite. É muito especial para mim estar falando sobre a depressão, né? Já que foi a depressão que ocasionou na minha virada de chave
para libertação do que hoje eu trabalho, que é a violência doméstica. Você trabalha... Vamos para o pessoal que não te conhece, vamos clarear um pouco isso. Fala um pouquinho, então, exatamente do qual é o teu trabalho. Você trabalha com violência doméstica especificamente, é isso, Elaine? Isso. Ó, Esse ano, né? Teu áudio está cortado. Vamos ver. Tem um fundinho aí. Tem alguma... Tem uma interferência. Não é barulho, é interferência. É. Você está ouvindo bem? Eu tô escutando. Tá escutando? Posso continuar? Eu vou tentar falar um pouco mais alto, porque a interferência ainda tá dando ainda. Não sei o que é, pode estar dando interferência. Mas tá. Bom. Tá bom. Fala então do teu trabalho. Tá. Eu esse ano de 2020, eu comecei então a trabalhar com mentoria para mulheres que sofrem com violência doméstica. Ou a gente pode falar com relacionamento abusivo, né? Isso tem um porquê. Por que eu decidi trabalhar com mentoria de mulheres que sofrem de violência doméstica e relacionamento abusivo? Ou que sofreu em algum momento da sua vida? Porque eu fui uma vítima, né? E a minha história ela é muito complicada, porque eu não vivi há poucos anos. Eu vivi dos 16 aos 42. Né? Então, Uau. foi uma vida dentro de um relacionamento abusivo, em que eu, assim, perdi totalmente a minha identidade, perdi o respeito da minha família e trouxe para os meus filhos muitas dores, né? Imensas dores. E eu não imaginava que isso tivesse acontecido com eles, porque eu acreditava que era o meu papel de mulher, dar aos meus filhos uma família. Então, tudo aquilo que eu vivia... Vamos com calma, eu preciso entender isso direitinho. Primeiro, estão sugerindo que tu coloque um fone. Será que melhora? Eu nunca fiz live com fone. Não sei, é uma sugestão aqui. O meu fone não está aqui. Mas eu não faço live com fone. Tem problema. Pessoal, eu vi que tá cortando, por isso que eu tô pedindo para ela ali. Vamos ver se melhora um pouquinho. Eu não sei por que tá assim. É uma interferência que nunca aconteceu. Tá. Mas, Elaine, pessoal que tá falando aí, eu tô mais ou menos. Eu tô te escutando umas seis. Agora, eu tirei... Não, mas ainda tá dando. Um pouquinho. Mas acho que dá para falar, né? Pessoal, vocês estão ouvindo? Fala aí, vamos ver. Vamos falar alguma coisinha. Qualquer coisa, vocês vão falando se tá bom ou não, tá? Deixa eu entender. Eu não uso fone para fazer live, porque eu nunca tive nenhum problema, né? Bom, mas enfim. Deixa eu entender. Eu estou dentro de um relacionamento dos 16 aos 40 anos. É isso? E aos 40 estava nesse relacionamento acreditando que era o melhor, que era ali que tu tinha que ficar. Por que tu pensava assim? Exatamente. Eu acreditava que era o meu papel, né? Estar dentro de um casamento e casar para viver para sempre. Né? Que foi o que minha mãe me ensinou, né? E ela continua tentando me ensinar isso, né? Que eu preciso me casar e ter uma pessoa que cuide de mim até o final da minha vida, né? Mas, enfim... Gente, isso é muito importante. Ó, o pessoal continua reclamando do som, tá? Daí a gente vai resolvendo, a gente vai vendo. Eu vou fazer assim, ó, Rose, eu vou sair e vou voltar. Tá bom. Tá? Vamos tentar. Tá bom. Enquanto a Elaine ajusta lá o áudio, vocês percebem a força que tem o que ela está dizendo? Vocês percebem a força dessa fala da mãe?
que chega para a filha e diz: olha, casamento é uma vez na vida. Chegou, ficou, tu escolheu, agora vai ter que aguentar. Mesmo acontecendo abusos, mesmo tendo dor e sofrência nisso aí tudo, é muito forte, né? Deixa eu entrar de novo, tomara que dê tudo certo. Vamos ver. Vamos ver se a Elaine consegue agora. Fala, Elaine. E agora? Melhorou. Bom, vamos ver Essa se melhorou. Falando com o pessoal, a tua mãe realmente acreditava que casou, tá casado, não dá para separar, é um só para a vida toda. Sim. É isso? Mesmo tendo dor, mesmo tendo sofrimento, não importa. Inclusive, também uma questão do papel da mulher, né? De cuidar e transformar o seu homem, né? O seu marido. Era uma coisa muito forte também. Tanto é que aquela história de você não levar o que acontece da sua casa para outras pessoas. Então, eu também nunca falei para ninguém o que acontecia na minha casa. Né? Então, tudo isso é ensinamento passado da mãe. Isso? Da família em si, né? Você casou para ficar para sempre, é o papel de mulher. Vamos falar assim, aquele ditado que diz que a mulher é a cabeça da casa. Então, se você não estiver bem, a sua casa não vai bem, mas não no sentido que você tem que cuidar de você, mas no sentido do julgamento. Se você não estiver gostando, se você estiver sentindo mal, é por isso que a sua família está assim. Né? Entendi. E qual é a orientação, então, muitas vezes? Busca uma religião. Você está assim porque você não tem Deus. Né? E tudo isso vai fazendo a mulher ficar. E como fez comigo, hoje eu sei que faz com a maioria delas. Né? E claro que a minha família, eles não tiveram culpa. Foi o que eles receberam de educação. E não tiveram oportunidade de trabalhar essa mudança de pensamento. Né? Então, eu fui o fruto do que eles passaram para mim, da educação que me deram. Sem colocar culpa, porque não é essa questão, é uma questão de reflexão, né, Rose? E aí... Sim, porque a gente comenta que a culpa ingesta, né? Toda vez que eu fico ali remoendo a culpa dos meus pais, eu não me movimento, né? Eu não saio do lugar. Não, então a gente tem que entender, né? Agradecer o que eles podem oferecer pra gente. E quando a gente agradece, a gente entende, a gente pega as rédeas da vida, né? E vai ver o que vai fazer com ela, né? Com essa vida que você recebeu. E eu fui ficando, né, Rosa? E eu estava no sofrimento já desde sempre, né? Eu sempre eu era uma pessoa muito calada, muito solitária, né? E eu tinha algumas características da mulher que vive a violência, que é a questão do controle, né? Que você até falou na live lá que você veio. Eu era uma pessoa muito controladora, muito enérgica, muito brava, né? Isso com os meus filhos, no meu trabalho, eu sempre exerci cargo de liderança, então ela era muito brava, muito controladora. Só que dentro da minha casa eu exercia esse controle, eu achava que eu exercia, só que na verdade eu exercia o controle em cima do que era colocado para mim, né? Então eu não tinha mais, eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia o que era escutar uma música do meu agrado, eu não sabia o que era escolher uma roupa do meu agrado, porque eu tinha duas fortes influências, né? A família e ele, né? E eu tentando Tu não se pertencer. Eu queria pertencer. Tu não se conhecia? Não, eu queria pertencer em alguma coisa, né? Eu não sabia nem que estilo musical te agradava. Não sabia quais eram os seus gostos pessoais. Não. Caramba. Isso é foda. Eu queria pertencer. Na verdade, eu buscava um pertencimento, né? Mas eu não sabia como. E eu tive 2 filhos, né? Hoje um tem 21 e um tem 26, né? Então eu tive 2 filhos muito novos
E assim, eu acabei que a minha frase era sempre essa: eu vivo pelos meus filhos e para os meus filhos, né? E assim, eu fui seguindo a minha vida, pensando que eu estava fazendo, eu tinha certeza que eu fazia. Então, eu trabalhava muito de manhã, de tarde, de noite, como fuga, né, da situação. Meus filhos tinha uma mãe maravilhosa que estava dando o que os filhos precisavam, estava dando um lar, estava dando, não se separou do marido, então estava garantindo o lugar do pai ali. É isso? É. E trabalhando muito para não precisar se conectar com a gente. Isso, e trabalhando, estudando muito a minha vida inteira, foi o que eu mais fiz. E eu fugia, né, dessa situação. E a gente não tinha lazer, porque por conta das questões mesmo da personalidade, né, do meu companheiro, a gente não tinha momento de lazer. Então, quando tinha, sempre acabava em confusão. Então, com o passar dos anos, eu me anulei para sair para qualquer coisa que fosse para um aniversário, né? E as minhas crianças foram se acostumando a ir sempre sozinhos nos lugares, né? Desde muito pequeno. Mas, enfim, a gente foi indo, né, nesse barranco aí, como um calhambeque velho aí, cheio de problema, mas o tempo foi passando, né? Eu sempre com muita ansiedade, sempre com crise de ansiedade, e ela apareceu de várias formas na minha vida. Mas quando meu primeiro filho foi embora estudar fora, começou então a minha virada de chave, que eu comecei a pensar, eu tinha vivido e feito tudo para eles e por eles. E agora que ele foi embora, o que eu faço? Né? Então, junto com aquela questão do ninho vazio que a gente escuta, veio esse sentimento de que eu fiz da minha vida, né? Sim, porque chega um momento que tu tem que olhar, tu é casada, tu está casada. Então, tu divide a vida com alguém, pelo menos essa era a ideia, dividir, né? Essa era a ideia, dividir a vida com alguém. E daí, nesse momento que o filho cresceu, se tornou aí um jovem, um adulto, é um momento que vocês se olham e realmente se questionam. Né? Porque a partir desse momento, dentro de um relacionamento saudável, a gente sabe que vai haver muitas experiências, coisas novas, é um novo ciclo. As coisas não se acabam aí. Né? A vida familiar, ela não se resume enquanto os filhos estão dentro de casa. Quando os filhos saem de casa, há um novo ciclo para o casal, há toda uma série de experiências, de coisas boas e agradáveis. Daí tu estava num relacionamento abusivo, é quase que como tu te questiona, o que sobrou para mim agora? E aí, o que aconteceu, Rose? Eu comecei a me questionar e comecei a buscar algumas coisas, olhar para mim com relação à autoestima, né? Comecei a me cuidar mais, comecei a emagrecer, eu era muito gorda, eu comecei a fazer caminhada, comecei a fazer exercício físico e resolvi jogar para cima o trabalho que eu tinha de 20 anos, né? Achando que era tudo aquilo fora que estava me fazendo mal. Nesse momento, tu ainda não identificava que o que te maltratava, o que te fazia mal, era o teu relacionamento amoroso. Uau! Não, buscava fora ainda as respostas. Nesse processo, quando eu saí, eu comecei a cuidar mais de mim, então eu melhorei minha aparência e tal. Mas o meu filho de 21 anos, que na época ele estava com 16 anos, ele começou a piorar algumas questões na escola que já eram ruins, né? Ele teve sempre muito problema para aprender, nunca foi regrado para fazer as atividades. E como eu trabalhava demais, eu era coordenadora pedagógica dessa escola, tá ruim de novo. As pessoas diziam que ele não era, que ele era assim porque eu trabalhava demais. Entrou naquele senso comum e naquela crença do filho que é o que a mãe não faz por ele. Ele é o que eu não fazia por ele, né? Porque eu trabalhava demais. E aí, o que aconteceu? Esse menino começou a piorar e eu comecei
a me preocupar com ele, uma coisa que já vinha vindo. E aí... Não, mas o que, Elaine, o que estava acontecendo com teu filho? Eram relacionados às notas baixas, comportamento, ele estava já num processo mais depressivo, o que estava acontecendo na vida dele? As questões escolares, que já eram ruins, pioraram muito, né? Ele não realizava as coisas nem em casa e nem na escola. Ele entrou no processo de isolamento e de rejeição a qualquer aprendizado escolar. Ele rejeitava, ele não queria. Ele começou a se isolar. Ele sempre foi um menino muito sociável, gostou muito de festa. E ele começou que ele esquecia as festas. Ele entrou no processo de esquecer as festas. Então, ele era convidado. E eu comecei a estranhar, né? Eu falei, nossa, mas todo mundo foi, só ele que não foi, né? Ah, filho, você não foi. Ah, mãe, esqueci. Ah, mãe, esqueci. Ai, mãe, esqueci. Aí, eu, como pedagoga, comecei a achar estranho, né? Mas fui conversar na escola, perguntei. E aí começamos a levar para a questão do mau comportamento, né? Do menino que entrou na adolescência e começou aí partir para o lado de um comportamento ruim que poderia estar sendo influenciado por más companhias ou então pelo uso de drogas, né? Uma rebeldia. E aí a gente começou, então, começou essa angústia, né? E ele começou a fazer terapia, e aí ele não queria fazer terapia, então era tudo muito difícil fazer com que ele fosse para a terapia. Era muito difícil fazer com que ele fosse para a escola. Ele só ficava no quarto e a única coisa que ele fazia era jogos, né? E então o senso comum, você acha assim, tá com energia para jogar, então tá com energia para viver. É senso comum isso, tá? Eu até então eu não sabia disso do que eu vou contar, mas eu também achava assim. Então fazia aquelas brigas, aquelas algazarras, desligava o computador, aquelas coisas mãe de adolescente que assim se perde no que os outros falam, né? E que acaba não conseguindo olhar realmente para o que está acontecendo com seu filho. Porque, assim, é exatamente o que tu está dizendo, né? Se perde no que o senso comum fala. Porque era o teu filho, né? Tu acompanhou o crescimento dele até ali. A pessoa que realmente estava observando e atenta a isso era tu. Né? Então, assim, tu sabia o que trazia, digamos assim, esse senso de vida para ele ou não. Porque ele, tudo bem que ele estava entrando numa fase de adolescência que poderia estar mudando o comportamento. Mas tu, como mãe, queria observar essa diferença, né? Então, só, Rose, que tinha um agravante. Ele poderia estar repetindo o padrão do meu companheiro, né? Com algumas características aí que entra no senso comum, né? Então, ele tinha um modelo de comportamento dentro de casa. Então, o meu desespero eu não imaginava que ele estivesse doente. Eu imaginava que ele estava se transformando naquilo, né? Que ele estava repetindo o padrão. Então, o meu desespero no primeiro momento foi esse, né? E foi quando veio todas as culpas de eu ter ficado aí, nesse espaço que eu já não cabia há muito tempo, né? De relacionamento. Exato. Só que nesse momento que eu comecei a culpar, eu comecei a perder a minha energia de vida. Só que mãe é mãe, e mãe nunca desiste do filho, né? Então eu busquei energia onde eu não tinha mais e falei, eu vou salvar o meu filho. E eu comecei a frequentar todos os tipos de religião possíveis. Começamos a levá-lo aos médicos, né? Todos os médicos que indicavam, ele ia. E ele começou, então, a pensar mesmo em suicídio, né? E eu sempre sozinha, a minha família me ajudava na questão financeira e o pai chorava muito. Mas eu não tinha um apoio comigo, eu ia sempre sozinha, né? Eu corria atrás de tudo e sempre sozinha. Mas eu comecei a
que eram a questão das crenças. Nos dá exemplos, o que tu percebeu, o que tu olhou e viu em ti que atrapalhava essa relação? Eu era uma pessoa muito conservadora. Então, eu não gostava. Eu dizia que meu filho nunca ia fazer uma tatuagem. Eu não gostava de... Eu tinha medo dos relacionamentos e das pessoas que ele chegava perto. Eu estava sempre com um olhar preconceituoso para as pessoas. Eu tinha um modelo de filho na minha cabeça em que ele tinha que ser daquele jeito. Se não fosse daquele jeito, eu desesperava. Tá? Então, eu coloquei... Essas crenças eram muito firmes na minha cabeça e isso me afastava mais ainda dele, ainda mais agora, né? E aí, então, eu comecei a mudar, falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E comecei, então, a olhar para ele e comecei a aceitar as poucas amizades que ele tinha. Porque o adolescente, né, Rose, você trabalha com terapia, você sabe, ele busca muito pertencimento, né? Então, como ele estava numa dor muito profunda, quem eram os amigos dele? As pessoas que também estavam na mesma dor, né? Então, pessoas depressivas, pessoas que usavam drogas, pessoas que se cortavam, né? Por quê? Porque era o que ele buscava, era o que ele sentia. Então, ele trazia para perto dele essas pessoas. É alguém que falava a mesma língua dele e conseguia entender na prática o que ele estava sentindo. Então, entre eu falar para minha mãe ou eu falar com alguém que eu sei que nunca se mutilou, que nunca teve nenhum problema tão grave como eu estou tendo, porque naquele momento o problema dele é o pior problema, é um problema grave. Então, entre eu falar com essa pessoa e falar com minha colega que vive isso e que eu compartilho isso, eu vou falar com minha colega. Isso é sério, porque a rede social, ela dá muito essa abertura, né? Então, ele não saía do quarto, só que ele falava pelo celular. Então, o que eu fiz? Eu quero ver essas pessoas, né? Eu quero ver quem são, eu quero essas pessoas aqui, eu quero conhecer. E aí, eu comecei, então, a conhecer essas pessoas, mandava mensagem, pulsava lá e mandava mensagem, sabe? Ele ficava, ai, você é louca. Mas, assim, dizia o quê, Lani? Oi, eu sou a mãe do fulano. Oi, eu sou a mãe do Rafael, tudo bem, né? Ai, que legal, você é amigo dele, seja bem-vindo, viu? E aí as pessoas, às vezes, né, falavam, olha, sua mãe falou comigo, né, doida? Né? E eu fui assim, isso é muito difícil, porque você tem que respeitar ao mesmo tempo a privacidade, né? Só que assim, a maneira que eu fui me reportando a eles foi sempre com muito carinho, né? Com muito amor. Mas eu ainda tinha a questão das pessoas que falavam. Na formatura dele, Rose, foi o pior dia da minha vida. Ele levou uma menina, né? Que a gente não conhecia. E eu tava tudo bem, eu tava nessa fase de querer conhecer e tal. Só que na hora da formatura, ele se desentendeu com o pai, porque o pai não estava fazendo o mesmo processo. O pai seguiu o que ele achava que era certo, né? E aí, ele pegou e falou assim, eu não quero essa menina aqui, porque eu não gosto das atitudes dela. Colocou a menina no carro para levar embora. E o meu filho montou também. No caminho, eles se agrediram, porque esses foram os primeiros desafios graves, assim, a agressão, né? A depressão, ela vem com muita força na questão da agressividade. E aí eles se agrediram a ponto do meu filho, assim, amassar toda a lateral do carro, né? E aí ele me buscou, eu fui lá tentar acalmar, a gente acabou no pronto-socorro, né? Porque foi uma situação muito ruim, o pai passou mal, enfim, foi muito difícil. E a partir daí, então, a gente tentou aí, e eu, né, tentando se conectar com ele, a gente passou, então, a buscar os médicos. Sempre acreditando ainda que poderia ser uma coisa leve, ele começou a fazer cursinho fora, numa cidade aqui, e foram os piores 5 meses, né? Porque aí vieram os pensamentos de suicídio,
E aí, na madrugada, ele mandava mensagem que tinha desistido da vida e eu pegava o carro correndo. Era 1 hora até chegar na cidade e corria lá e ele estava largado lá, né? E vocês não estavam juntos nessa época? Ainda estávamos juntos. Essa menina que o pai dele levou foi a menina, foi o meu anjo da guarda. Né? Por isso que eu falo a crença, né? Num desses dias, eu mandei uma mensagem para ela e falei, eu quero que você vá comigo lá, porque eu não sei mais o que fazer. E foi por ela e por causa dela que a gente conseguiu tirar ele do quarto e trazer ele para casa. Né? E quando a gente conseguiu trazer ele para casa, a gente não deixou mais ele voltar. Entendi. E essa menina teve um significado muito importante para mim, porque ela representou essa quebra de crença mesmo, né? De você entender que pode existir uma amizade entre um homem e uma mulher, que você não pode olhar para alguns comportamentos, mas sim buscar a essência da pessoa. Mas, enfim. Mas, Elane, você falou que esse relacionamento abusivo que tu viveu com o pai do teu filho, ele teve um momento chave da virada de chave, que começou aí, mas e como é que se deu esse processo? Porque tu já começou a perceber, então, no teu filho, essa falta de conexão, algumas semelhanças, então, com o comportamento do teu marido, mas quando que foi essa virada? Ó, agora, quando ele volta para casa, Rose, foram 6 meses de cama, né? Em que ele entrou num processo de engordar muito e de não sair do quarto. E, enquanto isso, né? Eu colocava todas as minhas energias nele, no sentido de buscar conexão. A gente só conseguia se conversar pelo WhatsApp, né? Ele só falava se fosse pelo WhatsApp, não falava de outra forma. Eu encontrei um médico maravilhoso que me disse que era melhor a busca pelo jogo eletrônico do que por uma droga. Então, aquilo era uma fuga para ele das dores, né? Eu comecei a entender meu filho, parou de estudar, parou tudo, ficou num forninho ali, recebendo a medicação, a terapia e o carinho. E, primeira coisa, a aceitação. Eu dizia que ele podia ser quem ele quisesse, que ele só sarasse. Né? Ele podia fazer o que ele quisesse, eu só queria que ele sarasse. E tudo isso ajudou para mudar as minhas crenças, né? E sair desse estado, desse sono profundo, de que eu tenho que ser aquilo que eu comecei a ser lá com 16 anos. Uau, a gente muda tanto nesse período todo, dá para mudar tantas vezes, né? Pois é. E aí que eu comecei a observar que eu podia ter outras vidas, né? E eu comecei a sair do processo de carregar essa culpa e comecei a pensar que isso poderia fazer a diferença. É uma decisão né, que aquilo podia estar sendo o mal de tudo. Só que as coisas vinham muito forte de fora na minha vida. E eu, então, fiz uma renovação de casamento no mês lá. Né? E daí, mais 2 meses, meu filho já estava com alta, né? Ele já estava com alta, ele já estava voltando a estudar. Ele voltou a estudar em fevereiro. Em maio, ele fez os meus votos de casamento. Em junho... Só para entender, tu refez teus votos de casamento com esse marido, o mesmo marido, é isso? Refez. Ok. Em junho, eu entrei em depressão. Após uma discussão com a família, eu voltei para casa e aí tudo que eu tinha vivido com o meu filho, no relacionamento abusivo, veio como um peso muito grande na minha vida, nas minhas costas. E eu entrei numa cama e dali eu só saí quando eu tinha certeza do que eu precisava fazer. Foram 6 meses só na cama. 6 meses de cama. De cama. Uau! Então a depressão, eu falo que a depressão ela veio na minha vida como assim uma virada de chave mesmo. Começou com as dores do meu filho, com todo o sofrimento dele. Depois veio para mim
E é muita questão de você olhar para trás mesmo e carregar as mágoas, né? Então, era muito pesado. Para eu olhar para frente, eu tinha que olhar para trás. E cada vez que eu olhava para trás, eu tinha muita dor. Então, era melhor eu ficar imersa em remédio, né? Do que eu tomar a atitude que poderia fazer a diferença na minha vida. Era mais fácil. Eu comecei a atender, né? Eu voltei a atender criança, que foi uma coisa que eu sempre gostei. No começo do ano seguinte, em janeiro, abri uma clínica. Só que eu busquei, então, um trabalho voluntário. E em maio, eu fui embora para a África. Para a África? Para África. Uau! Mas como assim? Eu encontrei um trabalho voluntário na internet com as pessoas que eu já havia trabalhado anos antes. E aí, então, eu fui embora para a África. Eu ainda tomava medicação, Rose. E aí, eu lá na África, eu deixei toda a medicação. Foram 30 dias em que eu falo que eu encontrei a minha família de alma, né? E quando eu voltei, depois de 30 dias, eu anunciei a separação de vez. E como o de fora ainda me influenciava demais, eu tinha que ter essa limpeza ainda, né? Esse tratamento de cura aí da criança interior, que a gente escuta tanto falar, né? Eu fui embora, a minha família desesperou e eu fui embora e fiquei um ano no Nordeste. No Nordeste. Voltou da África, separou e foi. 6 meses eu fiquei trabalhando em aldeias indígenas como psicopedagoga, a troco de comida e de dormir. Só. De graça. De graça. E aí eu abandonei tudo mesmo. Família, filhos e financeiro também, né? Deixei tudo que eu tinha para ele, me separei no papel, à distância, e fiquei lá até iniciar o ano e eu voltei para casa, né, já reconstruída, e a partir daí, então, resolvi trabalhar com essas mulheres, para que não aconteçam com elas o que aconteceu comigo, né? Porque além de eu perder a minha vida, eu quase perdi o meu filho. Elaine, e é só para a gente contextualizar, depois dessa história, o teu filho hoje está bem? Ele conseguiu vencer? Não teve mais esse processo de depressão? Ou vai e volta em períodos? Como funciona? Ontem eu ouvi a live da Betânia e até eu disse que ia falar. Quando o meu filho começou a recuperar a energia de vida, né, com os tratamentos, com remedicação e terapia, foram várias terapias que a gente tentou até encontrar a terapia certa, né? E tem muito isso também. Às vezes a pessoa fica insistindo numa coisa só e tem dois lados. Você não pode desistir tão rápido, mas também tem que observar isso. Quando ele começou a ter energia de vida, ele começou a se interessar por meditação. Meditação. E ele começou a fazer automeditação, começou a buscar por conta. E a partir das pesquisas dele, ele encontrou no ayahuasca, né, as suas respostas, né? Hoje ele é um praticante, né? Hoje ele estuda essa parte da espiritualidade, que foi uma coisa que eu também tive que desconstruir, porque para mim religião ou era evangélica ou era católica, né? E hoje ele se encontra nessa forma, na espiritualidade. Então, mas então, que idade ele tem hoje, Elaine? 21. 21 anos. E o meu filho, ele tem um agravante, Rose. Ele tem TDAH, ele tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Então, a violência doméstica potencializou o TDAH e levou para a depressão. Entendi. Nós temos
Nós temos autores aí que falam muito sobre TDAH e também é um outro assunto que tem muita crença, muito mito no TDAH, né? Uma criança com muita energia, ela, se tiver muita energia, ela já está na fila para ganhar o diagnóstico de TDAH, é algo sério, deve ser feito com responsabilidade, né? Porque isso, às vezes, altera a forma como a gente vê o nosso filho, nossa filha, né? A gente sabe que o TDAH, ele é muito mais a dificuldade, veja bem, ela é muito mais, não é muito mais a dificuldade de dispensar os estímulos e se focar. As pessoas falam que a criança tem dificuldade de focar. Não é verdade, é que tem tanta coisa interessante acontecendo que ela não sabe o que escolher. Então, não é a dificuldade de focar, não. Tu vai chegar num aluno e ele vai prestar atenção na professora. E o TDAH vai prestar atenção na professora, no colega, no pátio, no passarinho, porque tudo é muito interessante e ele não sabe. Então, o que ele vai escolher? Um outro assunto bem interessante. Daí, junto com o TDAH, mais uma depressão, realmente, a vida fica mais complicada. Sim, sim, porque o TDAH em si só, ele mexe com a autoestima do jovem, né, da criança, por não ser bem interpretado, por não ser bem conhecido, né? E aí, então, isso potencializou a depressão nele. Eu acredito, Rose, que quem tem depressão, como ele, como eu, a gente transforma essa dor, a gente modifica, mas a gente tem que estar sempre atento, tá? Porque a dor da depressão, ela é tão forte, que eu só de pensar em tê-la de novo, eu já entro em desespero. Muito ruim. Muito doido. E quando a gente fala em pensar em suicídio, não é porque a gente quer acabar com a vida da gente. É porque a gente quer tirar aquela dor, né? A gente toma um monte de remédio para quê? Para dormir, para não sentir aquela dor. Para ficar anestesiado, né? Anestesiado da vida, anestesiado daquilo que está sentindo. Sim. Elaine, depois de tudo isso, nós temos aí alguns minutinhos, me conta. Hoje eu sei que você trabalha com mulheres e resgata esse sentimento que tu aprendeu a conhecer, que é de valorização da vida, né? Sim. Você trabalha aí com autoestima de mulheres. Como tem sido essa tua experiência? Bom, quando eu comecei, eu já faço isso já há mais de um ano, na verdade, como amiga, né? Porque desde que eu fui embora, as mulheres começaram a me procurar, né? Eu anunciei na rede social, eu criei um diário na rede social, em que eu falava dos sentimentos que eu estava tendo. E aí eu comecei a ser procurada para ajudar. E assim, eu comecei a me curar cada vez mais, quando eu fui entendendo que eu não era a única, né, Rose? Então, assim, saber que você não está sozinha é o primeiro passo. E quando eu vou fazer a mentoria com elas, que elas entendem, que elas conseguem... a gente entra numa conexão tão bonita, porque eu consigo entrar no coração delas, porque eu passei, né? Eu falo que eu entro na alma, né? Porque eu senti as mesmas coisas, né? Então, assim, quando às vezes elas me contam, elas me ligam às vezes na madrugada pedindo socorro, elas me contam alguma coisa, eu sinto, né? Então, quando eu vou dar uma palavra, ou eu vou dar uma ajuda, ou eu vou trazer uma ferramenta para que ela possa passar por aquela situação, entender e olhar para ela e superar aquele momento, eu sempre trago como se eu estivesse trazendo para mim. E coisas que realmente foram significativas para mim. Né? Sim, porque tu não está falando de algo que tu ouviu falar. Tu viveu isso há quantos anos? Mais de 20 anos aí, 30 anos, de uma relação que te trouxe dor, que te trouxe angústia e que passou por depressão, né? E até pensou em atentar contra a vida. Então, isso é real para ti, né? Isso é muito real, né?
Deixa eu ver, nós temos alguns minutinhos. Eu acho importante a gente falar sobre isso, né, Elaine? Porque eu estava iniciando o vídeo falando como que ainda hoje, ainda em 2020, existe a mistificação de que é uma bobagem, né? E que quem tem depressão às vezes, não tem depressão porque não quer trabalhar, tem depressão porque é vagabundo, não tem nada para fazer, não, vou lavar uma louça, né? Não é? A gente escuta isso com as mulheres, vai lá lavar uma louça que passa essa depressão. E a gente sabe que não é isso, né? Você sabe que quando o Rafael estava com depressão, ele dizia assim para mim: mãe, eu vou te falar uma coisa. Se for um pai de família que sente isso que eu sinto e ele tiver que ir sair para trabalhar ou fazer qualquer outra coisa, ele vai morrer. Ele vai morrer, porque a gente não consegue, não tem como. Então, assim, ele é um menino que expressa, ele gosta muito de expressar o que ele sente, sabe? Então, assim, quando ele faz essas reflexões, eu vejo o tanto que ele sofria, né? Com essa dor. No mundinho dele, calado, né? Então, assim, tu vê que tu já buscou a conexão com teu filho, em busca desesperada de que ele se curasse. Quando ele entra num processo de melhora, tu fica doente, tu cai. Por que que cai, né? Isso tem uma explicação, né, Elaine? Por que que cai? A gente não é bloquinhos, né, separado. Nosso corpo, nossa mente, ele é um só. E a gente é feito de química. A gente é feito de química. E daí tu colocou toda a energia para salvar a vida do teu filho. Aquilo era a prioridade naquele momento. Mas quando ele sai desse risco, quando ele sai do risco de vida, é como se teu corpo dissesse, tá, agora chegou a nossa vez. Agora vamos olhar para gente. E Rose, olha só, né? Eu poderia ter me transformado naquela mãe super protetora, mais ainda do que eu era, né? Porque agora ele adoeceu e renasceu. Então agora eu iria ficar com medo. Não, pelo contrário. Aí eu entendi que eu não tinha mais o poder sobre a vida dele. Que a única pessoa que tinha esse poder era ele. E que a única coisa que eu podia fazer por ele era ser feliz. Uau! Isso foi assim, o maior ensinamento da minha vida. Porque a partir do momento que eu decidi, lógico que foram 2, 3 meses aí muito difíceis para todo mundo aceitar, mas a partir do momento que a aceitação chegou na família, as nuvens negras, o limbo que a gente vivia foram se dissipando aos poucos, né? Então, assim, hoje a gente vive uma limpeza de vida. A gente não carrega... Elaine, é super importante falar sobre isso, porque assim como tu imaginava que estar naquele casamento abusivo era a única forma de garantir para os teus filhos, né, que eles tivessem uma vida boa, que eles fossem, né, criados numa família exemplar, e passando por tudo que tu passou, assim como tu imaginava, tem muitas mulheres que ainda pensam assim. E olha a frase que tu acabou de dizer. A única coisa que eu podia fazer para o meu filho é ser feliz. Ele tinha que ver em alguém, ele tinha que perceber que isso era uma opção. Né? Ser feliz é uma opção, existe uma possibilidade, tem uma esperança de ser feliz. Então, ele é um rapaz de 21 anos, que até ali dizia, quer viver, eu posso acabar hoje com tudo isso. Ele viu na mãe uma possibilidade de, opa, se ela consegue, por que eu não vou buscar também? Exatamente. E foi bem assim que aconteceu, né? E durante esse ano de transformação, 1 ano e alguns meses que eu saí, eles se transformaram comigo, né? Eles encontraram novos motivos para admirar a mãe, né? Para se espelhar na mãe, para se orgulhar da mãe, né? Então, assim, e hoje o meu único objetivo na minha vida, em primeiro lugar, não digo o único, mas o primeiro, é ser feliz, né? E eles estão seguindo a
estou seguindo a minha. E uma coisa muito bonita que o Rafael me disse uma vez é que nossas vidas podiam ser juntas, no amor, no vínculo, no carinho, mas tínhamos que seguir separados, porque eu era mãe e ele era filho, né? E assim, Não dá pra casar com filho, né, hein, Elaine? Não dá para casar com filho, não. E tem muita mãe casada com filho, tem muita mãe casada com filho. Ó, eu podia estar morando com ele, né? Eu moro num apartamento sozinha, tem 3 quartos. Eu poderia ser aquela mãe que, vou montar o quarto dele aqui, vou não sei o quê. Não, né? Ele já me deu a mensagem mais clara do mundo. Estamos juntos, nos amamos, somos mãe e filho, né? Mas as nossas vidas caminham separados. Cada um tem a sua história, a sua privacidade, o seu caminho. Então ele mora na casa dele, o outro filho também tem a casa dele. E eu tenho a minha história nova que eu estou construindo, né? E uma coisa muito importante nessa questão é a maneira que a gente vai trazer o olhar para os nossos filhos a respeito do pai deles, né? Porque a gente tem que entender e separar que pai é uma coisa, marido é outra. É outra. Porque ele vai ter esse pai pro resto da vida, né? E realmente daí começa, muitas mães, eles começam um segundo processo de abuso, que é o abuso de fazer uma alienação parental. Então, tu imagina que eu sou filha de alguém que eu amo, que para mim tá tudo bem, aquela relação, e eu fico escutando uma mãe falar o tempo todo, todos os dias, o quanto esse homem fez mal para ela, do quanto ele agrediu ela, né? Então, assim, passa a ser a minha obrigação a odiar esse pai. Se eu não odiar esse pai, eu não sou meu filho. Porque, poxa, minha mãe deu tudo isso do meu filho. E como eu sou ingrato, se eu não ficar, daí eu tenho que tomar partido. Então, que bacana que tu teve essa visão disso. Por amor à minha mãe, eu sou obrigada a odiar o meu pai, né? E isso é muito sério, porque o filho, ele já carrega o peso de ter que olhar para o pai, nesse caso, né? Ou no caso aí das relações abusivas, enfim, e ver que aquela pessoa tem dor, tem comportamentos que não lhe agradam, né? Como eu também tenho, eu também não sou uma pessoa perfeita. Então, o filho, ele já tem que olhar para aquela mãe, para aquele pai, olhando os seus defeitinhos, né? Vamos falar assim. E se ele tiver ainda que carregar a dor do que a mãe está sentindo, ou do que o pai está sentindo, é peso demais. Ele não precisa disso para viver, né? Verdade. Verdade. Elaine, estamos chegando no nosso final, passou muito rápido. Eu já quero deixar aqui, se cair, meu agradecimento pela tua disponibilidade, né, de vir aqui contar a tua história, dividir com a gente um pouquinho de como foi passar por um processo de depressão, tratar o filho. Te agradeço de coração a tua vida aqui. Desejo que tenha muita sorte, muita coisa boa. E eu sei que a tua mentoria está redondinha e vai ajudar muita gente, ainda muitas mulheres. Rose, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a quem esteve aqui, quem for assistir depois, né? Vou falar para as minhas meninas também procurarem aí no seu Instagram. Muito obrigada. E eu tô aqui, né, com esse trabalho de relacionamento abusivo aí para ajudar essas mulheres a virar a chave e despertar que a gente pode estar na violência, mas a gente não é a violência para sempre. É isso aí. Gente, muito, muito, muito obrigada por estarem aqui acompanhando o nosso bate-papo. Amanhã tem mais e com outra convidada super especial. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.